galera, mais um vídeo da nossa jornada interdisciplinar. Está sendo muito bacana essa semana. E hoje a gente vai ter aqui um bate-papo sobre terapia ocupacional e residência. Como eu comentava previamente aqui com a Ana Júlia, no local que eu faço residência, a gente tem os profissionais de terapeutas ocupacionais, mas não tem a residência. E aí você pode me perguntar, pô, mas por que então ela quis trazer? Porque, além de outros serviços terem a residência de terapia ocupacional, a gente sabe da importância da TO e que muita gente ainda não conhece esse profissional, inclusive os profissionais da área de saúde. Então, a gente vai conversar aqui para poder estar desmistificando algumas questões, conhecendo mais, tá bom? Sobre a terapia ocupacional e a residência. E para falar sobre a TO para vocês, a gente chamou a Ana Júlia. Olá, Ana Júlia. Vou pedir para você Oi, se tudo bem, apresentar para a Ana? galera e falar um pouquinho, né, da sua trajetória profissional para eles. Bom, então, meu nome é Ana Júlia, eu tenho 24 anos, atualmente fazendo residência em reabilitação física na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu me formei em terapia ocupacional no ano de 2017 pela Universidade Federal de São Carlos, aqui do estado de São Paulo. E logo que eu me formei, eu já pensava em fazer a residência, tinha algumas áreas ainda que mexiam um pouco comigo, mas nenhuma muito definida ainda. Mas logo que eu me formei, na verdade, eu não vim direto para a residência. Eu fui trabalhar um ano, eu trabalhei um ano em um CAPS, um centro de atenção psicossocial, e depois eu trabalhei em conjunto, né? Eu trabalhei em um consultório, atendendo público, a maioria do público infantil. E nesse um ano eu pensei, não, eu preciso buscar coisas para aprimorar minha prática. Eu quero aprender mais, eu quero buscar novos conhecimentos, e foi onde eu voltei a pensar na possibilidade da residência. Eu estava já fazendo uma especialização em saúde mental e cognição, mas eu queria algo mais prático. Falei, não, agora é o momento de eu pensar de novo na residência, e foi onde eu prestei a prova da residência aqui em Rio Preto e vim para cá no início do ano passado. Agora eu estou no R2 de reabilitação física aqui da FAMERP. Ah, muito legal sua trajetória, Ana Júlia. Inclusive, gente, eu vou deixar aqui o arroba do Insta dela para vocês acompanharem. Foi muito legal, Ana Júlia, porque eu tava procurando uma residente de TO para falar na jornada, eu não encontrava. E aí, no meio da procura, você começou a seguir a gente lá no Tio Sites. Aí eu falei, Sim. meu Deus, graças a Deus, eu tenho uma residente de TO. Então também não é muito fácil a gente achar um Insta de residente de TO para a gente acompanhar a trajetória. E aí, que bom que a gente encontrou, e eu vou deixar para o pessoal poder acompanhar também. Sim, Beleza? eu sempre vou colocando algumas coisas lá da residência, da rotina também, então quem quiser acompanhar é muito bem-vindo. Massa, massa. Tá, Ana Júlia, para a gente começar, eu acho importante a gente explicar o que é a terapia ocupacional, como atua, porque tem gente que acha que é uma fisioterapia, né? Eu já ouvi falar a gente falando que é uma fisioterapia com psicologia, e aí acaba, né, tendo essas confusões. Eu queria que você pudesse explicar melhor para a gente como é a atuação do TO. Sim, a gente vê muito isso. A TO, ela tem uma complexidade e ela é uma área muito ampla. A gente trabalha com muita coisa. Então, o pessoal costuma, para resumir, tentar resumir assim, e Uhum. acaba sendo de uma maneira errada, usa isso mesmo. É uma fisioterapia misturada com psicologia, e não, gente, não é isso. A gente trabalha em conjunto, sim, com a física, com a psico, mas a TO, ela tem a área da TO, que a gente trabalha específico da nossa profissão. Então, para contar um pouquinho para vocês sobre essa parte da TO, então, para começar, a TO, ela é uma profissão de nível superior, então a gente tem que fazer a graduação de terapia ocupacional para se tornar terapeuta ocupacional. Muita gente também acha que tem alguns cursos até que faz 3 meses para você se tornar. Não existe isso, gente. Não é uma especialização, não é um mini curso, não. Não, a terapia ocupacional é uma profissão de nível superior que a gente faz a graduação. E aí, o tempo de graduação varia entre 4 e 5 anos, dependendo da onde você está fazendo o curso. Então, a gente trabalha, na verdade, para
proporcionar uma melhora do desempenho das pessoas nas atividades do dia a dia. Então, por exemplo, eu, Ana Júlia, sou residente, então eu exerço o papel de estudante, eu exerço o papel de filha, eu exerço vários papéis que vão organizar a minha rotina do dia a dia. Então, baseado nesses papéis que eu exerço, eu vou fazer determinadas atividades. Então, eu acordo de manhã, escovo meu dente, me organizo para pegar o ônibus, para ir para o hospital, para fazer a residência. Então, todas essas atividades que eu desempenho são atividades ocupacionais. Por isso, o termo terapia ocupacional. Muita gente escuta terapia ocupacional e pensa, então a terapia ocupacional serve para ocupar o tempo das pessoas. Não, não é isso. A terapia ocupacional, ela trabalha com o desempenho ocupacional da vida dessas pessoas. Então, as atividades que essas pessoas exercem na sua rotina, no dia a dia, no seu cotidiano. Então, mas beleza, né, Júlia? Até entendi. Mas aonde que a terapia ocupacional realmente entra? Todas as pessoas, independente da faixa etária, seja adulto, adolescente, criança, idoso, a gente atua se essa pessoa tiver algum problema, seja ele de saúde, seja ele social, que interfira no desempenho dessas atividades dessas pessoas. Então, por exemplo, uma criança que está em idade escolar e tem um prejuízo nas atividades escolares dela. A TO pode atuar? Sim, porque a criança está exercendo uma atividade ocupacional dela. Então, se ela tem prejuízo nessa atividade, a TO vai intervir. Um adulto que teve um AVC e, por conta das sequelas, deixou de desempenhar atividades que ele desempenhava antes. Pode ser das atividades mais simples, como se alimentar, tomar banho, se vestir, como atividades mais complexas, como trabalho, papéis sociais, enfim. Se ele tiver um prejuízo dessas atividades, a TO pode intervir? Pode. Um idoso com perda cognitiva, que também teve uma diminuição da sua participação social, que deixou de desempenhar atividades que ele desempenhava antes, atividades que são significativas para ele, a TO pode atuar? Sim. Então, a TO, ela atua nessa parte do desempenho ocupacional das pessoas. Então, seja por um problema físico, por um problema de saúde mental, por um problema social, se a pessoa tiver uma alteração do desempenho ocupacional das atividades dela, a TO pode intervir. Então, na verdade, esse termo ocupacional não é de ocupar as pessoas, e sim porque a gente trabalha com as atividades que permeiam a vida dessa pessoa no dia a dia. Ficou muito claro, Ana Júlia. Muito obrigada mesmo. Eu espero que de hoje em diante todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui possa rever o conceito, né, a conceituação da TO e também valorizar esses profissionais, porque você vê o impacto total que tem na vida dos pacientes que necessitam de um TO, né? Então, realmente é uma profissão fundamental. Em relação à residência, Ana Júlia, quais são as áreas que vocês podem atuar? Você faz, no caso, de reabilitação física, existem outras áreas, como é que é? Eu até deixei uma colinha aqui para eu não esquecer de nenhuma. Eu vou citar algumas aqui, para quem tiver interesse também depois, que se interessar pela TO ou os locais que tem residência de vaga, que tem vaga para TO, né? Eu tenho um arquivo que eu disponibilizei também no meu Instagram com os últimos editais e os últimos processos seletivos de 2019, com todos os locais, as áreas, os editais em anexo. Então, para quem tiver interesse também, pode me pedir lá que eu mando para vocês. Mas, de uma forma geral, eu vou citar aqui quais são, tá bom? Então, a minha, no caso, né, que é a de reabilitação física, a gente tem saúde da criança e do adolescente, saúde do adulto e idoso, saúde do trabalho, saúde coletiva e atenção primária, saúde mental com ênfase em dependência química, oncologia, saúde da mulher, atenção hospitalar, urgência e trauma e ortopedia e traumatologia. No geral, essas são as tem uma ampla atuação, né? Tem uma ampla atuação. Sim. Bacana. É justamente por essa área da profissão ser muito ampla também, né? Como eu falei, a gente intervém em todas as questões que atrapalham o desempenho ocupacional das pessoas nas atividades. Então, todas essas coisas podem
interferir de alguma forma. Então, a gente consegue atuar de diferentes maneiras de acordo com cada caso. Legal. Em relação ao processo seletivo, Ana Júlia, o que é que você pode acrescentar aqui para a galera no sentido assim de como foi sua prova, como você se preparou? Uhum. Ó, o meu processo seletivo, então, como eu falei, né, eu iniciei a residência no ano de 2019, então eu fiz a prova, acho que final de 2018, se eu não me engano. Mas o meu processo seletivo, ele teve duas fases. Então, a prova, que foi uma prova de alternativa, múltipla escolha, que ela era dividida em duas partes. Então, a área geral, que eram questões de SUS, geral para qualquer área da saúde, e a área específica, que eram questões específicas de terapia ocupacional. Então, era dividida nessas duas áreas. Não foi uma prova muito difícil, falar, meu Deus, eu fiz já tinha feito outras provas no ano anterior, mas não achei que foi uma prova muito complicada, assim, nada fora da realidade. Eles lançam, né, o edital com as referências para a gente estudar, então isso dá um bom norte. Foi bem isso, foi bem dentro das referências que eles lançaram. E depois da prova, se a gente passa na prova de múltipla escolha, aí no meu caso foi a análise de currículo, que também no edital eles dão uma tabela com a pontuação de cada coisa. Então, tantos artigos científicos, participação em congresso, então tem uma quantidade que eles lançam no próprio edital para você gerar uma pontuação também. Então, a primeira fase foi a questão da prova e depois a análise do currículo. A minha prova foram essas duas etapas. Certo. Nesse último ano de 2019, que são a minha turma de R1, né? Além dessas duas etapas, eles também tiveram a entrevista que eu não tive. Então adicionaram essa fase da entrevista, né? Isso E mesmo. vem cá, como é que foi sua preparação previamente, né, em relação aos estudos? Ou você decidiu em cima da hora? Como é que foi isso? Então, como eu falei, eu estava trabalhando em um CAPS e atendendo em consultório, né? E eu sentia que eu precisava buscar outros conhecimentos, buscar mais referência, me aprofundar mais enquanto terapeuta ocupacional mesmo. E quando eu voltei a pensar em fazer a prova da residência, já era segundo semestre de 2018, eu falei, não, vou pegar firme com isso. Sim. Então, como eu falei, eu peguei o edital, selecionei as referências. Além das referências, eu usava alguns outros livros de terapia ocupacional que me ajudaram a estudar também. Então, eu fui pegando referências gerais de TO, nada muito específico, nada de uma patologia muito específica, não, eram coisas gerais de TO. E a parte do SUS, eu assistia vídeo no YouTube das leis 8080, esses vídeos que a gente encontra no YouTube mesmo, para poder me esclarecer um pouco mais, porque eu tinha visto isso durante a graduação, né? Muito tempo a gente teve essa disciplina, mas ainda tinha algumas coisas que eu ficava um pouco em dúvida, então eu aproveitei esses vídeos do YouTube junto com as leis mesmo e peguei firme para estudar nessa parte. Mas assim, eu decidi bem em cima da hora, então não tive um processo muito organizado nesse processo de estudo. Eles liberam aí as provas para vocês, as provas anteriores para a prática? Ou... Não. Não, né? Não, eles não liberam. Então, a gente se baseava nas referências que eles lançaram nos editais mesmo. Massa. Não tinha muito como saber as questões. Mas não foi uma prova difícil, não. Foi uma coisa bem coerente. Bem vida real, coerente, né? Legal. Sim. E como é a residência de vocês? No caso, são 2 anos, né? Isso. Mas, assim, como é estruturado em relação aos estágios? Tem campo ambulatorial, tem campo hospitalar? Vocês têm aulas teóricas? Como é que é? A nossa residência, ela está estruturada em 3 campos diferentes. Da área hospitalar, que é um campo geral, né? A gente passa num centro especializado de reabilitação, um SER, e a gente passa pelo SAD, que é o Serviço de Atenção Domiciliar. Então, a gente passa por esses 3 campos diferentes. A gente fica 3 meses em cada um. Então, a cada 3 meses, a gente muda de setor. No hospital, a gente passa pelas áreas de geriatria, clínica médica, ortopedia e traumatologia, neurologia clínica,
neurocirurgia, transplante de órgãos, mais direcionado para transplante de fígado e o transplante de rim, e as UTI, UTI, tanto a UTI da neuro quanto a UTI geral. São as áreas que a gente passa dentro do hospital. E aí a gente vai revezando de 3 em 3 meses, então são 3 meses dentro do hospital, 3 meses no CER, 3 meses dentro do hospital, 3 meses no site. E assim a gente vai repetindo. Agora, no caso, isso é uma dúvida que eu tenho, porque assim, por conta mesmo de ter o desconhecimento dos profissionais de saúde, como é assim, por exemplo, né, um médico está acompanhando o paciente numa enfermaria, e aí eles pedem a solicitação do TO, ou vocês podem também avaliar independente, só mesmo para poder situar melhor, porque eu acho que acaba tendo essa deficiência por parte dos próprios profissionais, entendeu? Enfim, é algo que eu fiquei até refletindo da minha atuação mesmo, para poder melhorar nesse sentido. Então, só para deixar mais claro também, a minha residência ela não é específica de TO. A gente é um grupo multi. Então, a gente tem fono, psicologia, fisioterapia, nutrição, terapia ocupacional. Nós somos nessas 5 áreas. Então, nós somos, cada turma de R1 e R2 é um total de 25 residentes. E desses 25, a gente é divididos em subgrupos. Então, cada grupo tem um físio, um TO, uma nutri. Assim, não um especificamente. Tem grupo que tem mais, tem menos, mas é um grupo multi. Não é exclusivo da casinha da TO, especificamente assim. Então, a gente roda junto nesses locais, né? E essa questão de acesso ao paciente, isso varia um pouco de setor para setor. Na maioria das vezes, a gente recebe o pedido de interconsulta do médico, que é o responsável por aquele paciente. Então, ele solicita o parecer para a gente, que é a nossa avaliação, né? Para a gente fazer a avaliação desse paciente de acordo com o que ele encontra de demanda. A gente recebe esse pedido de interconsulta do médico, né? Do parecer. E em alguns setores, a gente recebe esse pedido da nossa própria equipe multi. Então, o físio foi e atendeu aquele paciente e viu que tinha uma demanda para TO. Ele encaminha. Então, a gente varia um pouco, tanto do parecer médico, quanto do parecer da equipe também, que vai identificando demandas para a gente. Ah, ótimo, ótimo. Me diz uma coisa, em relação aos pacientes, né? Porque também a gente sabe que na população geral acaba também não sabendo muito, não conhece muito a profissão. Como é em relação ao paciente, a recepção do paciente ao terapeuta ocupacional? Isso atrapalha ou não na adesão terapêutica? Como é que se dá esse processo? Então, assim como a gente faz com vários colegas de trabalho mesmo dentro do serviço, a gente tem que realmente ensinar o paciente o que é a terapia ocupacional também. Muitas vezes no hospital eles são atendidos por diversas pessoas de diferentes áreas. Então, muitas vezes ocorre essa confusão de fisioterapeuta com terapeuta ocupacional. Então, a gente tem que deixar isso muito claro para ele. Então, como eu falo por mim agora, como eu costumo fazer esse processo. Para mim, o processo de avaliação de terapia ocupacional é muito importante, que é onde eu vou identificar o que eu vou poder auxiliar nesse planejamento terapêutico para aquele paciente. Então, eu deixo o paciente muito ativo eu faço com que ele seja muito ativo nesse processo, para que ele compreenda o que está sendo trabalhado, por que está sendo trabalhado, por que a gente está trabalhando determinada atividade. Então, ele começa a compreender esse planejamento terapêutico e, a partir disso, ele começa a compreender também o trabalho da TO. Porque, muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo na área de ortopedia, a gente vai fazer algumas atividades da parte motora que é muito parecido com a parte da físio. A gente trabalha em conjunto tudo isso. Então, eles confundem muito, porque na prática são coisas muito parecidas, mas os objetivos em si são coisas diferentes. Então, o paciente estar ciente desse objetivo que a gente quer atingir faz com que ele tenha uma melhor adesão e conheça também o que é realmente
o trabalho da terapia ocupacional e possa diferenciar os profissionais que estão acompanhando ele nesse processo. Tem que ser tudo muito esclarecido. Não dá simplesmente para você chegar a fazer e ir embora, porque ele vai achar que você é um físio, ele vai achar que você é uma psico, que às vezes você só vai lá para fazer uma anamnese, então conversar com ele. Então, você veio só conversar comigo, então você é psico. Então, e não é bem assim. Uhum. Então, tem que deixar tudo isso muito claro para o paciente também. Até porque isso. Eles não compreendem assim as pequenas diferenças que acontecem entre uma profissão e outra, sabe? Por exemplo, a psico. Muitas vezes, só porque veio conversar comigo no leito é psico. E não é assim que acontece, sabe? Cada profissão tem sua especificidade, o seu objetivo, a maneira de atuação. Então, deixar isso claro para o paciente é muito importante. Eu ia falar, Ana Júlia, do quanto o pilar da comunicação é importante, né? Em todas as profissões. Sim. Né? Para vocês, para a gente da medicina também é importante, porque isso caminha consequentemente junto com a adesão terapêutica. Que o paciente, a família, tendo noção do que está acontecendo, facilita demais, né, a adesão. E para finalizar, Ana Júlia, eu queria saber de você como é que a terapia ocupacional entende a importância da atuação da equipe multidisciplinar sobre o paciente. Eu sempre tenho repetido isso em todas as entrevistas, porque foi uma pergunta em comum para todo mundo, porque também é um dos nossos objetivos aqui nessa jornada, de estar mostrando ao pessoal que, assim, nós não trabalhamos sozinhos, nós somos realmente uma equipe unida, e tudo isso para poder oferecer o melhor ao paciente. E aí eu queria que você deixasse aqui para a gente registrado qual é a percepção do TO sobre o trabalho em equipe. Como eu falei, eu tenho isso muito forte na minha residência. Como eu falei, a gente é dividido em grupos multi. Então, o tempo inteiro a gente tá trabalhando em conjunto. E assim, para mim é muito claro a importância disso. Como eu falei, cada área, cada profissão tem a sua particularidade, tem a sua especificidade, e é assim que a gente consegue atingir o paciente de uma forma integral. Se eu trabalhar só a minha parte de TO com ele, muitas coisas podem ficar para trás. Então, eu preciso de uma equipe multi para a gente conseguir atender esse paciente de uma maneira integral, para a gente fazer um atendimento completo a esse paciente. Então, eu TO sozinha, eu não vou conseguir dar conta de tudo. A física sozinha não vai dar conta de tudo. A nutrição sozinha não vai dar conta de tudo. A gente trabalhando em conjunto, a gente consegue, cada um dentro da sua área, atingir o paciente de uma forma mais integrada, mais humanizada e compreender realmente tudo aquilo que o paciente está vivendo, realmente quais são as demandas que ele está solicitando naquele momento, para a gente conseguir oferecer ter essa oferta de cuidado realmente qualificada. Não, realmente equipe unida em prol do paciente faz toda a diferença. Assim, Ana Júlia, eu queria te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui, tá? Foi muito esclarecedora mesmo esse bate-papo aqui nosso, porque eu também, pessoalmente, eu tinha algumas dúvidas e você esclareceu. E realmente essas informações eu vou levar também para a minha atuação. Como é que eu posso melhorar isso na atuação na minha residência, né? No contato de poder direcionar um paciente para a TO, enfim. Então, eu queria te agradecer, muito obrigado, viu? Agradecer e deixar aqui seu Insta para a galera poder participar também e continuar seguindo sua trajetória. Vai que, né, mais gente se interessa pela TO, até para seguir como carreira. Sim, com certeza. Eu que agradeço muito pelo convite, Ana. Eu falei para você, a proposta de vocês, assim, achei muito legal mesmo. É muito importante a gente conhecer, porque muitas vezes surgem essas dúvidas mesmo. Quando eu entrei na residência, eu não conhecia o trabalho de vários colegas de equipe e a gente foi aprendendo junto. Então, esse momento de troca acho que é muito válido. A gente tem que se ajudar sempre, porque é só assim que a gente vai conseguir crescer e conseguir ofertar
um atendimento realmente qualificado para quem a gente está atendendo. Então, assim, parabéns pela iniciativa de vocês, assim, muito legal mesmo. E para quem quiser, quem se interessou pelo ATO, quem quiser saber mais, quem tiver dúvida, enfim, meu Insta tá lá, tô aberta para todo mundo. Se quiser mandar direct, o que quiser, só me chamar lá que eu tô à disposição. Ótimo, Ana Júlia. Que bom que você tá lá, porque não é fácil encontrar gente de TO.